A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fábio Ferreira e esse é o seu canal Bíblia Simples, o seu canal de estudo bíblico. E no vídeo de hoje nós teremos o nosso quadro Pingos de Teologia. E nesse quadro nós pegamos termos teológicos ou termos doutrinários e trazemos uma explicação bem resumida para que você possa ter um entendimento claro e objetivo. E o termo que nós vamos tratar hoje é um termo teológico e um termo também doutrinário, chamado justificação. É o termo que nós vamos tratar hoje, justificação. E para isso nós vamos usar o texto aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, e os versículos 23 e 24, que está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que significa, inicialmente, o que significa esse termo justificação? Justificação, quando nós vamos ao próprio dicionário, significa o ato de justificar. E de quem pode partir esse ato de justificar? O ato de justificar só pode partir daquele que tem a autoridade. Eu tenho o poder para justificar, e esse alguém é o nosso Deus. Só Ele tem poder para justificar. Então, o ato da justificação, o ato de justificar alguém, parte do nosso Deus, porque só Ele tem esse poder para justificar. Agora, a palavra justificado, ela já quer dizer exatamente a pessoa que recebeu essa justificação, a pessoa que foi inocentada, a pessoa que teve as suas acusações canceladas. Então nós percebemos que esse termo ele é um termo de conotação jurídica. É porque o mundo espiritual ele tem esse aspecto de um tribunal, aonde Deus é o soberano juiz, E o nosso adversário, Satanás, a palavra Satanás quer dizer exatamente isso, adversário, ele é chamado no livro do Apocalipse de o acusador dos irmãos. O acusador dos irmãos. Então ele faz o papel nesse tribunal espiritual, ele faz o papel de o promotor de acusação. Agora, em que se baseia esta acusação? Aí esta acusação se baseia no pecado. O texto que nós lemos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso a gente precisa entender. Todo o ser humano, ele é um pecador. Às vezes as pessoas confundem o pecado inicial, o pecado de Adão, com os nossos pecados. Não é essa a realidade que a Bíblia apresenta, queridos. Adão pecou e através de Adão entrou a morte, claro. Mas todos nós pecamos. Eu vou usar até um termo que pode até parecer uma redundância, mas é de propósito. Nós pecamos os nossos próprios pecados. Ou seja, não é o pecado de Adão quem nos condena, são os nossos próprios pecados. E é importante a gente saber então o que é o pecado. O pecado é a transgressão de um mandamento de Deus. Seja este mandamento de forma oral ou escrita. Por que é importante a gente observar isso? Porque no primeiro pecado não havia mandamento escrito. O que foi que Adão e Eva transgrediram? Foi um mandamento falado, um mandamento oral. Deus disse a eles: não comam desta árvore, do fruto desta árvore, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. A morte entrará. E eles transgrediram este mandamento. Então, pecado é a transgressão de um mandamento de Deus, tenha sido ele oral ou tenha sido ele escrito. Hoje nós temos aqui,
toda a lei escrita, todos os mandamentos escritos, mas às vezes nós pecamos também por desobedecer uma direção oral. Por quê? Porque às vezes Deus fala conosco, às vezes Deus fala com a gente e diz: não vá por ali, a gente vai. Isso também é um pecado, também é uma transgressão de um mandamento que Deus falou. Então, transgressão é a desobediência de um mandamento, seja ele de forma oral ou de forma escrita. Uma outra coisa que a gente precisa entender para fechar o entendimento sobre esse termo é que esta lei, este padrão, este conjunto de normas, de mandamentos, ele foi constituído pelo próprio Deus. A palavra de Deus deixa isso muito claro quando Deus chama Moisés ao monte, Sinai, e ali a Bíblia usa uma expressão, uma figura de linguagem para a gente entender esta realidade. Diz que aquelas tábuas de pedra, que foram lavradas, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Então ali é uma figura de linguagem, o nosso Deus é Espírito, mas é uma figura de linguagem para a gente entender essa realidade maravilhosa e ao mesmo tempo terrível, de que foi o próprio Deus quem estabeleceu esse conjunto de normas, preceitos e mandamentos. E a gente precisa compreender isso, porque isso dirige toda a humanidade. Porque todo o Código Penal, todo o Código Civil, e eu me refiro aos originais, não às distorções, eu não me refiro aos projetos de lei que as pessoas, as emendas da vida, não me refiro a isso, esses projetos distorcidos, dirigidos por Satanás, mas eu me refiro à base: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás nada que for do seu próximo, não dirás falso testemunho, não faça isso, não defraudeis. Então, toda a base que rege, que dirige, que dá limites a toda a humanidade é esse conjunto de regras que foi criado por Deus. Então Deus, o Criador soberano, estabeleceu os padrões, estabeleceu as leis e as normas, e isso é o código de conduta. Esses são os mandamentos. E assim está formado então o cenário espiritual jurídico. E ali o ser humano vem e transgride estes mandamentos. O ser humano desobedece, o ser humano então descumpre esses mandamentos. E quando ele descumpre, ele vai receber então a penalidade por esta quebra desses mandamentos. E essa penalidade é chamada a morte. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa peca, ela então está condenada a receber a sua penalidade, o seu salário, que é a morte. Mas aí entra então agora o amor de Deus, entra então a graça de Deus, e Ele vem agora para nos justificar, ou seja, para trazer a justiça dele sobre nós e nos inocentar de toda a culpa. E para isso ele usou a pessoa do seu próprio Filho. Entre muitas profecias a respeito de Jesus, tem uma do profeta Isaías que se encaixa perfeitamente nesse cenário. É quando Deus revela a figura do Messias a Isaías, ao profeta Isaías, e Deus falando com Isaías diz assim: o meu servo, o meu justo, com a sua justiça justificará a muitos. E em outra parte da profecia, ele falando, no capítulo 53, de novo sobre o Senhor Jesus, ele diz que o castigo que nos traz a paz estará sobre ele, e pelas suas feridas nós vamos ser sarados. O que é que ele estava dizendo? Que Jesus, ele seria um perfeito justo,
que ele chegaria então à cruz do Calvário como uma pessoa sem mácula, sem erros, sem falhas. Por isso, queridos, nós temos que ter entendimento e não acreditar nas discussões entre aspas, né, que a gente vê muito em debates na internet, se Jesus quebrou qualquer tipo de mandamento, né? Existem religiosos que até para defender uma tese chegam a dizer que Jesus quebrou o sábado, que Jesus não quebrou nada. O entendimento dos religiosos da época é que era um entendimento equivocado, mas Jesus nunca transgrediu nenhum mandamento, nenhum. Jesus cumpriu perfeitamente todas as coisas, e quando ele terminou de cumprir tudo, ele disse uma frase célebre, a sua frase marcante na cruz, quando ele disse: está consumado. Quando ele disse isso, está consumado, ele estava dizendo: eu acabei a minha obra de justificação, eu acabei de ser a justiça de Deus, eu acabei de viver uma vida reta, íntegra, perfeita na presença de Deus, e agora eu posso receber o castigo que vai trazer a paz, que vai trazer a justificação a todas as pessoas que receberem o meu sacrifício. E ali, quando ele diz está consumado, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele havia concluído a obra de justificação. Então é a justiça dele quem nos justifica. Então esse termo justificação é um termo que procede de Deus, porque Deus é quem nos justifica, e ele faz essa justificação através da pessoa do seu Filho. E nós não temos outra maneira de receber e de alcançar essa justificação. É por isso que o profeta Isaías, quando ele vai se referir, né, à tentativa humana de se auto-justificar, ele diz uma frase que é muito forte para o povo de Israel. Ele diz: os vossos atos de justiça são como trapo de imundícia. O que é que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que aquela tentativa humana de se apresentar, de se auto-justificar a Deus, é como trapos de imundícia, é como panos de menstruação de uma mulher. Porque nenhum ser humano tem condição de se auto-justificar, mas pela vida perfeita, reta, íntegra, obediente do nosso Senhor Jesus, ele recebeu todo o nosso castigo e ele nos justificou. Então, se você quer ser uma pessoa justificada diante de Deus, se você quer ter paz com o seu Criador, você precisa receber essa justificação através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Esse foi o nosso quadro Pingos de Teologia, aqui no seu canal Bíblia Simples. Eu peço que, se esse conteúdo acrescentou algo espiritual na tua vida, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.